Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e como você que vem acompanhando a nossa trajetória já sabe, toda semana nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, o vasto universo da medicina veterinária e zootecnia. São sempre temas interessantes e que muitas vezes nós não temos acesso no dia a dia, mas aqui no Saúde Animal você conhece sim a importância desses profissionais para a saúde animal e também para a saúde pública. É isso que a gente vai trazendo aqui ao longo dos programas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os grandes animais. Vamos falar da clínica médica, do atendimento, das parcerias que existem com produtores, não é? E também convênios especiais como a Polícia Militar, a Cavalaria da Polícia Militar. Todo esse trabalho é um trabalho de extensão do Hospital Veterinário da Unimar. E para conversar comigo hoje sobre esse tema, eu recebo aqui dois convidados. Pela primeira vez, o nosso Saúde Animal, a doutora Letícia Peternelli da Silva, ela que é docente, professora, ligada a essa área de grandes animais, e o médico veterinário residente, Dr. Paulo Henrique Marini, que faz parte desse processo de crescimento dentro da universidade e tem uma história muito interessante para contar para a gente, que já foi para o mercado de trabalho e agora volta para a residência, não é, Dr. Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Sejam bem-vindos, viu? Boa noite. Boa noite. Eu sou aluno formado na Unimar, formei no meio do ano de 2011 e logo em seguida já ingressei no mercado de trabalho. Trabalhava numa distribuidora de produtos veterinários e teve uma hora que eu senti que eu deveria voltar a estudar. Foi quando teve a oportunidade de fazer a residência, prestei a prova num processo seletivo que é aberto para todas as faculdades, para alunos de todas as faculdades. E que é muito concorrida, essa residência? Que é bem concorrida. Tive a oportunidade de passar aí e ficar mais um ano ao lado de pessoas muito bem capacitadas, que vai ser um aprendizado enorme. Sem contar que você faz parte dessa turma que comemora a nota de excelência do ENAD, a última nota que realmente alcançou todos os objetivos e é destaque no cenário nacional. Você faz parte dessa turma que participou da prova, não é? Com certeza. A turma nossa do ano de 2010, que foi o ENAD, conseguimos uma nota 4, que é uma nota bem boa, que a gente conseguiu com muito esforço desde o primeiro ano. É um orgulho, Com certeza. Um orgulho. Tiveram alguns programas que nos auxiliaram, contato com pessoas com muito conhecimento, passando dia a dia. Graças a Deus a gente conseguiu ter essa nota que deixa a gente cheio de orgulho. Muito bem. E, Letícia, na verdade, esse comprometimento, principalmente com os egressos da Unimar, aqueles que se dedicaram, que receberam também todo o apoio e a orientação dos professores. Então, quem tem essa trajetória dentro da Unimar, que você também tem. Não é? E hoje ainda vivenciando todo esse aprendizado e agora já passando esse aprendizado para outros alunos. Então, esse comprometimento é que faz a diferença, Com certeza, com certeza. A gente trabalha muito para ser reconhecido, acho que todo mundo trabalha muito para ser reconhecido. E uma das formas da gente ser reconhecido é através da nota deles, que mostra que a gente trabalhou duro e certo, corretamente, e eles também se dedicaram. É uma equipe. É uma equipe. Sem o trabalho deles a gente não teria sucesso e sem o nosso ensinamento. Os nossos ensinamentos, eles também não teriam sucesso. Corrente, É uma corrente. Uma corrente. E essa corrente a gente percebe também no dia a dia. Daqui a pouquinho vamos começar a acompanhar as imagens feitas lá no Hospital Veterinário. Essa corrente, esse trabalho em equipe que a gente vê também lá, no trabalho, na dedicação e ao mesmo tempo no aprendizado de todos os envolvidos. E quando o assunto são os grandes animais, existe, claro, todo um trabalho específico, a gente sempre fala aqui dos pequenos, mas é importante que a comunidade toda entenda a importância desse espaço voltado para os grandes animais, Letícia? Com certeza, a gente tem trabalhado bastante agora no setor, a gente nosso maior atendimento lá ainda é a ovinocultura, já que a ovinocultura dentro da Unimar é o rebanho mais forte. É muito forte. Só que além disso a gente tem várias outras parcerias,
tem a parceria com a Polícia Militar, com a Cavalaria, tem com o Canil na parte de pequenos animais e com a Cavalaria na parte de grandes animais. Tem a nossa parceria do projeto Carroceiro, né, com os carroceiros da cidade, que estão cadastrados na prefeitura, que estão regulares, então eles são atendidos gratuitamente no nosso setor. E além disso a gente atende também produtores da região, pequenos produtores muitas vezes, mas que são quem realmente toca, né, a nossa agricultura. E que muitas vezes não tem acesso a profissionais da área, né, até mesmo por falta um pouco de conhecimento da cultura do pequeno produtor. Isso está mudando, felizmente, né? Com certeza. Mas que esse apoio é fundamental para esclarecer, para garantir o sucesso da produção. Né? Com certeza. O nosso trabalho é justamente isso, não crescer só a universidade, mas crescer também a nossa região. Sim. Então, eu acho que toda a informação é válida e as nossas informações auxiliam o pequeno produtor a melhorar a sua produção, a ter uma produção muito mais efetiva. Garantir o bem-estar do animal. Garantir o bem-estar do animal. Principalmente com os carroceiros, né? Que a gente percebe, com certeza. Muitas vezes por falta de informação ou na correria mesmo, né? Achando que o animal suporta tudo e que ele foi, né, existe para aquilo. Né? É uma cultura antiga, mas que merece esclarecimento. Até pelo fato de o animal muitas vezes ser o ganha-pão de vários trabalhadores aí, através do esforço do animal, que eles conseguem se manter, mas eu acredito que a gente tem que levar uma visão a mais do animal. O quanto de retorno, custo-benefício, que no caso não tem custo para eles, né? Com certeza. E o quanto esse benefício volta diretamente, né, para o faturamento, quer dizer, o animal bem tratado. Com certeza. Não é? Com certeza. A gente acaba vendo aí casos muito tristes. A gente tem acompanhado não só na região, mas também muitas vezes pela mídia, né, vários casos de maus tratos, não só com pequenos, mas acontece muito com grandes animais também, e principalmente no caso dos carroceiros. Então, por isso tem esse trabalho de conscientização também. A gente trabalha junto com a Prefeitura Municipal para cadastrar esses carroceiros, para que eles sejam regulares, ou seja, que os animais estejam em bom estado corporal, que estejam em bom estado de saúde mesmo para trabalhar. Né? Eu acho que a conscientização é a palavra. O carroceiro tem que entender que ele vive do cavalo, né? Às vezes a gente vê o cavalo, principalmente, né, ou a fêmea, né, a égua, grande já para dar luz, e aí ele carregando. Isso é tão comum também, né? Muito comum. Muitas vezes ela para e logo depois de tirar a carroça do lombo dela. Muitas vezes, isso é muito comum. Bom, aqui nós estamos vendo um exemplo, né? Vocês todos trabalhando, alunos também no último ano, né? Que ali participam, que eles fazem um estágio obrigatório, não é? Isso. Então esse é um momento importante ali da prática mesmo, né, Letícia? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Isso, ali a gente está apresentando um exame clínico comum, né? De rotina. Então todos os animais que ficam internados, eles passam por esse exame diariamente. E tem uma triagem, né? Logo que chega. Isso, eles são triados. Como nos pequenos. Isso, como nos pequenos. Fazem a ficha, são pesados, e todo o exame clínico para ver a situação desse animal inicial, né? A situação inicialmente, é feito, né, com todos os animais que chegam, os ovinos, os bovinos, os cavalos também. Além disso, eles são acompanhados por todo o período que estão no hospital. Eles são acompanhados diariamente na evolução do caso. Em todos os dias é feito esse exame clínico nesses animais. E aí é um trabalho tão bonito que a gente sempre reforça aqui, porque vocês todos, né, envolvidos ali estão sempre atentos à evolução dos casos, à melhora e ao sucesso. Claro. Porque é esse sucesso que traz essa tranquilidade de saberem que estão no caminho certo, né? Então, o respeito que a população tem com o hospital veterinário vem justamente desses resultados sempre tão positivos e a preocupação de vocês com a saúde dos animais. Com certeza, a gente tem essa preocupação com o bem-estar animal e também faz parte da nossa profissão, né? Eu acho que todo mundo que escolheu, a primeira coisa que você responde quando alguém pergunta por que você quer ser veterinário é porque você gosta de bicho. Sim. Mas ela é muito mais do que isso. Muito mais. Mas gostar de bicho já é um bom começo. Já é. Então, essencial, né? É essencial. A gente tem que realmente se dedicar e trabalhar com equipe, como uma equipe. Eu acho que hoje você pode reparar nisso, desde o funcionário que auxilia a gente com os animais, o entrosamento é todos total, os alunos, todo o residente,
os estagiários sempre estão ali ajudando, ninguém trabalha sozinho. Você sabe que um dos estagiários comentou comigo, e eu achei muito interessante que ele falou, olha, se a gente não tiver essa prática, não sei se foi você ou se foi algum dos estagiários, Paulo. Foi um dos estagiários que comentou, você estava junto, né? Isso. E aí ele falou, olha, se a gente não aprender a fazer, não tem como depois até verificar ou comandar, liderar uma equipe. Então tem que fazer de tudo, desde ali limpando o espaço onde os ovinos ficam, né, cuidando. Então eu achei muito interessante a observação dele. E aqui, agora? Agora a gente está fazendo um processo que chama tricotomia, né, que é a retirada dos pelos para ficar mais limpo, digamos assim, né? Higienizado. Isso, mais higienizado, quando a gente vai colher o sangue. Então a gente está colhendo o sangue do Pela TV animal. é mais fácil de ver. Pessoalmente eu não quis ver, não. Pessoalmente você não quis ver. Mas pela TV... Mas a gente está ali colhendo o sangue do animal para fazer um exame de rotina, nessa égua especificamente, né? E a gente tem essa preocupação. Tá, até com os animais da fazenda, a gente se preocupa em fazer exame de rotina, para saber se dentro da nossa área também está tudo certo. Não adianta a gente cuidar do que tá por fora e dentro de casa as coisas não estarem arrumadas, né? Exatamente. E o que impressiona é essa facilidade, né, e o apoio de toda a estrutura, porque aqui a gente vê esse trabalho, né, mas não imagina quantas pessoas estão envolvidas. Ali você, com o sangue, depois o sangue vai para um outro espaço, tem pessoas lá para verificar, para fazer avaliação, quer dizer, uma estrutura incrível, né? Os exames por imagem, então a estrutura toda para ajudar, para auxiliar. Isso, a gente trabalha, são pequenas equipes que no final formam uma grande equipe que é o hospital veterinário. Então tem a nossa pequena equipe do setor de grandes animais, mas que ela é auxiliada por todos os outros setores, inclusive de pequenos, quando a gente precisa de alguma ajuda. Porque eles estão aptos para fazer. Eles estão sempre lá para ajudar. Essa é a magia da residência, né? Com certeza. É a magia da residência, tá ali, principalmente nos casos de emergência, ter essa habilidade, o dinamismo de resolver, independente de pequenos ou grandes, né? Isso, no final a gente acaba se ajudando muito, né? Tudo que eles precisam da gente e a gente precisa deles, a gente tem essa interação. E os setores que estão por trás da gente, o laboratório de patologia clínica, que são os exames laboratoriais, a gente tem o diagnóstico por imagem, no caso dos ultrassom, dos raios-x. Então a gente sempre tem essa equipe da patologia. Quando acontece de um animal virar óbito, a gente tem que descobrir uma causa. Aí é uma outra etapa. Aí já é uma outra etapa, que é muito importante. Com certeza, mas todos estão integrados dentro do hospital veterinário. O nosso é uma pequena equipe que trabalha junto com outras São equipes várias células, né, que dão origem a um corpo todo que é muito eficiente. E isso é uma das coisas que atrai a gente, aluno, a participar desse programa de residência. Porque além de uma especialização que às vezes conta muito no currículo, você ter o nome da Unimar no seu currículo conta demais, essa estrutura toda. Então, se você pega um caso que às vezes você tem dúvida, você pode ter um auxílio na hora ali de um exame laboratorial, de um exame por imagem. Como deve ser, né? Essa agilidade que é importante. Com certeza, até a equipe, a parceria com a equipe da patologia, quando acontece, igual a professora disse, de vir um animal a óbito, você ir lá acompanhar a necrópsia do animal e ter certeza de que fez tudo, tudo certo, né? Com certeza. E às vezes o que a gente fala, biologia não é matemática. Às vezes você não fez é uma ciência exata, tudo certo e não deu certo. Às vezes pega um caso que chegou tarde demais, com certeza, com um problema avançado. Às vezes a gente não é sempre que a gente vence, né? Não. A gente tenta sempre vencer. Esse é o desafio. Mas não é sempre que a gente vence. E quando isso acontece, a gente tem que saber o que aconteceu. Se a gente deixou de fazer alguma coisa que poderia ser feita, ou simplesmente tinha que acontecer e não foi culpa, entre aspas, de ninguém. De ninguém, certo. Mas isso é muito bom para que a gente tenha esse respaldo. Essa experiência também, de como lidar emocionalmente, né? Com a questão de como é que eu estou me posicionando, né, profissionalmente, até, né, deve abalar bastante vocês, né? Então, desde que o animal chega até, independente do que aconteça, quando o caso está encerrado. A gente se dedica muito a cada caso. O diagnóstico, então, né? Assim, o processo. a chegar a um diagnóstico, muitas vezes um caso que é difícil de ser resolvido, nem sempre as coisas são tão claras. Exato. Porque, por exemplo, na medicina humana, os pacientes falam, os nossos pacientes não falam. Nossa, então é muito complicado, a gente tem que ir pesquisando sinais. E às vezes tem proprietário que às vezes não entende.
a gente ter que pesquisar os sinais, né? Precisar de exame. Então, em muitos casos o proprietário não é tão atento, né? De repente não consegue passar tantas informações quanto as necessárias, e aí vocês têm que descobrir, né? Fazer uma investigação profunda. Investigar mesmo. Você tem que ver o que o animal está sentindo através do olhar, do comportamento dele, você já tem que sentir o que ele já pode estar sentindo. Já é um começo de diagnóstico, bater o olho no animal e perceber perceber as condições, né, também que ele vai dando. Essas modificações que às vezes são muito sutis. A gente tem que estar muito atento e ser muito observador na nossa profissão, porque o nosso animal não indica onde está doendo, né? Realmente a gente tem que processo, e independente do tamanho, né? A sensibilidade, quando eles estão, né, com algum problema, a sensibilidade é a mesma, né? Então, às vezes, um cavalo, né, tão grande, tão imponente, ali todo doente, quer dizer, perde completamente a referência, né? Deve ser muito complicado. E também hoje a gente lida com outro tipo de público, quem trabalha com grandes animais, a gente tem os grandes pets, né? Então, o cavalo hoje, muitas vezes ele não é só um animal de esporte, animal mas de companhia, muitas vezes. É o cavalo da filha do dono da fazenda, que é muito importante, que é ela muito ganhou especial. quando era pequena e cresceu ali, né? Então a gente tendo também um valor afetivo, né? A gente também lida muito com isso, né? Não só com o valor de produção, que também é difícil trabalhar com o valor de produção. Era aí que eu ia chegar também, porque quando você está falando em reprodução, depois também, né, animais valiosíssimos, não é? Aí também é um outro caso. Também, a gente trabalha com vários tipos de animais, na verdade. Tanto esse o pet, o grande pet que eu digo, mas também a gente trabalha com o animal de alto valor genético, né? E por consequência de alto valor financeiro. Mas a gente também trabalha com os animais de produção, que são só animais de produzir carne ou produzir leite, que nem sempre tem esse valor. Então, muitas vezes a gente fica limitado ao que a gente pode fazer também por causa disso. O proprietário às vezes não entende, e não é que seja ruim, mas muitas vezes o custo ultrapassa o valor do animal. Então a gente acaba ficando numa posição bastante difícil, a gente que escolheu essa profissão também de mostrar para o proprietário, né, que existe a possibilidade e que ele tem que investir nisso, né? Com certeza, faz parte da gente convencer também. Realmente é um trabalho fantástico. Na maioria das vezes os produtores acham que o valor está somente no valor financeiro do animal. E a gente tem que tentar mostrar de uma maneira ou de outra que ali tem uma vida. A responsabilidade, né? É a posse responsável também. Ali tem uma vida, e essa vida tem que ser tratada independente do valor financeiro, do valor zootécnico do animal. É responsabilidade mesmo, literalmente. Com certeza. E aqui a gente tem a oportunidade, como eu já disse aqui no início, de falarmos sempre sobre os pequenos, mas esse universo todo que se abre, né, justamente com a pecuária, né, os negócios voltados à exportação, que vão crescendo cada vez mais, aí entra um outro enfoque aqui, que é a profissionalização, né, e a preocupação de vocês exatamente de atender essa demanda, né, porque a exigência é cada vez maior, principalmente quando os contatos são feitos com países, né, que exigem mesmo e fiscalizam, né, ficam em cima do trabalho de vocês. Com certeza. E o próprio ganho do nosso país depende muito disso, da nossa seriedade de trabalho, né? A gente tem que levar isso em consideração, de que não é só o seu local de trabalho, mas quando você trabalha com carne, por exemplo, que a gente exporta até chegar no consumidor, tem um médico veterinário junto, tem que ter, certeza. Né? E também é muito importante, se a gente comete um erro nessa etapa de produção, um país deixa de comprar do Brasil, não afeta só ao frigorífico que está vendendo, mas a todos nós, a nossa economia, cadeia de prejuízo, de uma maneira geral. Exatamente. E aí essa preocupação, no seu caso como residente, né, essa responsabilidade, né, ficar sempre atento e já escolher também uma área, né, específica para trabalhar, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né, Paulo, para vocês? Com certeza. Um dos papéis do médico veterinário é prevenir o animal de ele não entrar em um caso de enfermidade. Não só de tratar. Muitas vezes a maioria prevenir é mais das barato, pessoas não é? Pensam que o veterinário é exclusivamente para tratar de um animal doente. Não. A gente entra desde o nascimento do animal, é importante ter um médico veterinário acompanhando. Desde que ele foi concebido, às vezes, com né? certeza. Com certeza. Em todas as etapas, né? Desde da concepção
passando pelo nascimento até o final da vida desse animal, sendo ele de que tipo for dos que a gente comentou aqui. Exatamente. E principalmente o Paulo falou, é muita verdade. A gente tem que trabalhar muito em cima da prevenção. Que ela é mais barata. E a gente trabalha muito com saúde humana, então a gente tem que focar também na saúde pública. E esse é um tema que as pessoas agora estão começando a entender qual é a relação da saúde animal com a saúde pública, né? Então eu acho que esse é um trabalho, e eu fico muito feliz de participar desse projeto aqui, que o Saúde Animal é direcionado ao público comum, não aos profissionais especialmente, mas para que todos nós, eu aqui particularmente, vou aprendendo muito, né? O quanto vocês estão diretamente relacionados à nossa saúde. Com certeza, né? Desde a produção daquilo que a gente come, mas não só do produto em si. Mas transmissão de doenças, as zoonoses. Com certeza, não só da zoonosidade, que a gente chama da cidade, né, das zoonoses urbanas, mas da produção desde que o animal sai da propriedade, desde que ele nasce na propriedade. Se o proprietário não vai aplicar um antibiótico antes do abate, você vai consumir essa carne que tem um resíduo de antibiótico. E existe agora uma fiscalização também muito rigorosa, né, acerca desses antibióticos. No momento agora, nesse exato momento, vem havendo aí uma conscientização, proibição de alguns medicamentos, né? Com certeza. Hormônios e tudo mais. Todos os medicamentos que a gente usa em grandes animais, eles têm um período de carência, né? Hoje se busca, tem muitas pesquisas em cima de medicamentos que não deixam resíduos, que não precisa desse período de carência, mas todos têm esse período estipulado no frasco, estipulado na caixa, na bula do medicamento, para que o produtor tenha consciência e o médico veterinário também tenha essa consciência. Eu vi esses dias uma matéria justamente sobre os Estados Unidos, né, a proibição de um certo tipo lá de medicamento, que no Brasil ainda acontecia essa aplicação e que agora existe também, né, um controle do Ministério da Agricultura e uma conscientização. O nosso país está evoluindo muito nesse sentido. Com certeza, a gente tem evoluído muito e é justamente por essa conscientização, né, de que você produz lá na fazenda, influencia na vida de muita gente dentro de casa, né? E também o que você tem no prato é fruto de todo um trabalho que houve até lá na fazenda. E isso é muito importante, porque se a gente não se conscientizar, se o produtor não se conscientizar, às vezes pode passar despercebido e prejudica não só a pessoa que come aquele produto, mas no caso das importações, como a gente estava falando, das exportações para nós, né? Seria muito prejudicial para o país. Imagina, né? Eles vetam a gente mesmo nas exportações. Não infectar milhares de pessoas aí é uma pandemia, né? Imagina, hoje a gente corre muito esse risco. E o interessante é pensar que não só o grande produtor, né? Porque ele fala, mas eu aqui sou pequenininho, distribuo leite aqui na esquina, que também é uma coisa muito controversa, né? Mas a tendência é que a gente volte a consumir produtos da nossa região, até por questão, né, de ambiental, né, de deixar esse produto mais próximo do consumidor. Eu acho que existe também uma contramão aí, uma tendência, e então esse pequeno produtor vai ser responsável cada vez mais, né, pela saúde de quem está ali à sua volta. Ou às vezes eles vendem para grandes empresas, não é? Isso. Eu no trabalho a campo, acredito que a maioria dos meus colegas de profissão, os veterinários, tentam trabalhar muito na conscientização do produtor. Que o leite que ele está colocando no galão, que vai ser entregado no laticínio, que o boi que ele manda para um frigorífico, que na manhã vai estar na mesa de alguém, pode ser o mesmo leite que o filho dele foi na prateleira do supermercado e pegou para o filho dele beber. É a carne que amanhã ou depois pode estar no prato dele para ele comer. Então, a gente tem que oferecer para os outros um alimento que a gente come. É o respeito, né? É um respeito. Você falou palavras mais corretas. É o respeito. Até onde a gente chega, né? Começa com um assunto desse e chega em valores essenciais, né? Para a humanidade. Com certeza. E hoje ainda mais com a disseminação do orgânico, né? Exatamente. Todo mundo procurando pelo orgânico, por aquilo que é um mercado que vai crescer muito, né? Com certeza, já tem crescido. E tem agregado muito valor ao produto daquele pequeno produtor, porque geralmente quem produz o orgânico é um pequeno produtor. É isso que eu estava dizendo, ele vai distribuir ali, porque o orgânico não pode ir tão longe. Não. Porque, né, para conservar esse produto, todo mundo quer ele fresquinho. Então nós vamos vender, vamos consumir aqui próximo. E aí é que vem a preocupação. E aí é onde entra o médico veterinário também da região.
né, de estar fiscalizando todo esse processo. É do global, né, para o local. Com certeza. Com certeza. Né? E isso abre um campo, um mercado para vocês incrível. Com certeza. Né? E em eu todas acho as que áreas. É muito importante. Né? Aquicultura, né? Nossa, imagina, tudo, acho que universo tudo é interligado, né? Toda produção é interligada. Então, para o boi a gente precisa da pastagem, a gente precisa da chuva, a gente precisa de vários outros fatores, de quem produz milho para fazer a ração. E aí que entra a multidisciplinaridade, né? Vocês, os engenheiros agrônomos, os zootecnistas. Todo mundo trabalha junto, né? Todo mundo para o mesmo objetivo, né? Produzir mais, produzir melhor, principalmente. Isso mesmo, olha, é um assunto que, como a gente conversou aqui antes de entrarmos no ar, é um compacto, né, um resumo, uma pequena apresentação desse trabalho com grandes animais, que depois, aos poucos, a gente vai trazendo tópicos específicos para falar de cada área, né, ou de cada espécie, de cada animal. Mas antes, aqui nós já vamos ter que encerrar, vamos ouvir a palavra do aluno, né, que nós temos aqui já registrada, e a palavra do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, cuja participação é fundamental nesse nosso projeto, porque o apoio do Conselho é um selo, né, que nos garante a qualidade e, óbvio, eles estão lá também acompanhando por meio da internet e para nós é uma honra, além do Hospital Veterinário da Unimar. São parceiros fundamentais, sem eles esse programa não existiria. Então vamos à palavra do aluno e na sequência a palavra do presidente e eu volto aqui já para as nossas considerações finais. Vamos lá. Bom, eu estou no último ano da faculdade, no 9º termo, e então a gente tem que fazer o estágio obrigatório. E eu escolhi fazer aqui na Unimar pela estrutura que ela proporciona para o aluno e também pelos profissionais, pelos professores, que eles são capacitados para realizar qualquer atendimento aqui. E também a gente tem que levar em consideração os exames que a gente tem a possibilidade de fazer aqui, como complemento, que tem o raio-x, o ultrassom. Então isso é muito importante para a gente já ir se familiarizando para poder estar preparado para o mercado de trabalho. Então, vamos esperar terminar o estágio, aí depois, quem sabe, começar uma pós ou quem sabe prestar residência aqui mesmo, que eu fiz estágio aqui no Hospital Veterinário aqui da Unimar desde o 1º ano da faculdade, então eu gosto muito daqui. Estou muito acostumada já com a rotina aqui. Me sinto em casa. Temos ultimamente nos preocupado sobre maltrato de animais. A mídia divulgou recentemente uma senhora chamada Dalva, em que para nós, ela passa a ser uma assassina, porque ela tirou a vida de muitos animais que não mereciam esse respeito, essa atitude dessa senhora com tanta maldade, sacrificando cães e gatos. É um processo policial, esse processo tramita a nível de São Paulo. Eu peço à sociedade, se tiver conhecimento de alguma pessoa que tem esse tipo de atitude, por favor, notifique ao Conselho, porque o Conselho irá tomar as providências judiciais junto a essas autoridades para que a gente definitivamente elimine de nosso meio esse tipo de atitude de pessoas que não merecem o respeito nosso. Imagina você sacrificar animais, tirar a vida de um inocente que não fala, mas ele nos escuta, ele nos dá carinho, nos dá amor, nos dá dedicação e nos respeita muito bem. E nós temos que respeitar. E essas pessoas não podem conviver nesse meio nosso de profissionais que temos o respeito e o dever de defendê-los em todos os seus momentos. Olha a missão que nós temos, uma missão digna de uma mesa cirúrgica, recuperar a vida de quantos animais chegam ao nosso meio com possibilidade até de perder a sua vida. Mas nós os salvamos e devolvemos a ele a alegria de viver. Não vamos permitir, de hipótese alguma, que pessoas cruéis tirem a vida desses inocentes.
Muito bem, tá aí, olha, a participação do Dr. Francisco conosco aqui e como nós estamos comentando sempre, né, a participação do Conselho e para vocês todos, né, o Conselho vem cada vez mais trazendo essa garantia, né, de fiscalização dos profissionais, né, para que eles sigam todas as recomendações e garante também o sucesso de vocês, né, porque essa organização é fundamental, não é? Ah, sim, com certeza. Acho que em tudo na vida a gente tem que ter organização, né, e facilita também para a gente, né, ter alguém que corra atrás daquilo que a classe busca. Dá né? credibilidade. E dá credibilidade à classe, É com muito certeza. importante, muito importante. Com certeza. Muito bem, olha, nós temos infelizmente que encerrar aqui mais uma edição do programa Saúde Animal. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, entre em contato pelo saudeanimal@unimar.br e na internet nós temos já alguns dos nossos programas disponibilizados para que você possa assistir, ou assistir novamente, ou assistir algum que você não tenha conseguido acompanhar aqui, tá bom? Então fiquem à vontade sempre para participar, porque você nos ajuda aqui a fazer um programa cada vez melhor. Quero agradecer, Letícia, mais uma vez. Obrigada, viu, pela participação. Primeira de muitas, hein? Obrigada. O compromisso. Quero agradecer muito o convite e dizer que o Hospital Veterinário está de portas abertas, não só para a parte de pequenos animais, mas para os pequenos produtores, principalmente, que quiserem conhecer a estrutura, que tiverem o interesse, né, de ser parceiros também do Hospital Veterinário, a gente está aberto a visitas. Ou até mesmo se alguém que esteja assistindo conhece algum pequeno produtor, né? Ou pode ajudar, falar, olha, vamos lá, eu assisti o programa, não é? Tem Com um certeza. lugar que você vai receber ajuda. Eu acho que o importante é compartilhar a informação. Um vai ajudando o outro. Com É certeza. só chegar que a equipe está pronta lá para receber. A gente está ali para ajudar todo mundo. Tudo bem, obrigada, viu, Paulo, por ter vindo. Parabéns pelo trabalho, sucesso, que os seus desejos se realizem aí, que você, né, nessa empreitada de recomeçar, de voltar para a escola, literalmente, né, que você seja muito feliz, viu? Com certeza, muito obrigado pelo convite. O que precisar da gente, a gente está no Hospital Veterinário. Queria deixar, como a Letícia falou, de portas abertas. E o que precisar, a gente está lá. Muito bem, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, olha, vamos encerrando então mais uma edição de Saúde Animal. A todos uma ótima semana e o nosso encontro sempre com um programa inédito às quartas-feiras à noite, tá bom? Depois tem as reprises aí durante a semana para você acompanhar. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.